Olá você, meu irmão e minha irmã de Ideal Espírita. Vocês, meus amigos e amigas, nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado mesmo por estarem conosco. Antes de iniciarmos o nosso programa, que é o programa 108, um programa especial da leva da Web Rádio, o Cristo Consolador, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é único e exclusivo, a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui matérias espíritas, o acervo de palestras, entrevistas, vídeos, textos, obras da codificação e, mais especificamente, os programas da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, e da Web Rádio Cristo Consolador, de São Paulo. Com isso, nós reunimos aqui o melhor acervo possível para que você possa fazer suas pesquisas para o seu lazer e para os seus estudos. E queremos lhe agradecer mesmo pela sua companhia. Mas o programa 108, o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, capítulo 3, Meios de Convencimento, dirige-se aos de boa vontade, apresentação de Amadeu Ferreira, Jair Aquino, Renato Martins e Ronaldo Santana, na Web Rádio Cristo Consolador, um programa simplesmente imperdível. E é para ele que nós convidamos para nos acompanhar agora. Muitíssimo obrigado mesmo e vamos ao programa. Muito bem, hoje é quinta-feira, são 12 de agosto de 2021, agora são exatamente 20 horas. E estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método. Em instante, continuaremos o nosso estudo dos itens 29, Meios de Convencimento. O item 30, Dirige-se aos de boa vontade. 31, Estudar os mais simples aos mais complexos. E o 32, vantagem do estudo da teoria. Mas eu quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, você de Ideal Espírita que nos acompanha, você, amigo que está conosco, você que está no seu carro, que está em casa, que está no escritório, que está nos acompanhando aqui na Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube, no Facebook, muitíssimo obrigado mesmo por estar conosco. Então, a Web Rádio Cristo Consolador apresenta em instante o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, capítulo 3. Mas o programa de hoje será apresentado por a turma de sempre. Amadeu Ferreira, Ronaldo Santana, Renato Bezerra, Jair Aquino. E nós estamos esperando aí o Reginaldo Teófilo aparecer também, assim como o Ivan Augusto, se ele aparecer, porque com certeza alguma coisa deve ter acontecido, mas eles aparecem por aí. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e vamos aos cumprimentos. Feliz por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, meus irmãos. Começando com o Ronaldo. Ronaldo, você que dirige aí os trabalhos técnicos, muitíssimo obrigado. Sem você, a gente ficava na mão. Paz com Jesus, meu irmão. Boa noite a todos, né? A todos e a todas, encarnados e encarnados deste universo, com a paz em Jesus, né? Só temos a agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, aonde vamos tentar fazer a divisão de informações, né? Pois nós não somos o dono da verdade absoluta. Estamos estudando igual a vocês que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar em algum momento. Muito agradecido a todos e a todas. Maravilha! Aí, senhor Renato. Boa noite, Renato. Agora é Renato Martins, não é mais Renato Bezerra, Renato Martins. Paz e luz com Jesus, Renato. Paz e luz com Jesus, Amadeus e todos vocês que estão na bancada. E também agradecendo a todos aqueles que estão nos escutando e nos assistindo pela Web Rádio Cristo Consolador. Maravilha, meu querido irmão. E José Aquino. Boa noite, meu irmão. Paz e luz com o Mestre Jesus.
Paz e luz com Jesus, Amadeus. Uma boa noite para todos, Ronaldo, Renato, Amadeus, e a todos aqueles que estão aqui nos assistindo na web rádio Cristo Consolador. Paz e luz para todos. Maravilha. O irmão Bezerra de Menezes, esse espírito de escola, esse trabalhador de Jesus, esse orientador, esse benfeitor, ele sempre disse o seguinte: todo trabalho na cela de Jesus precisa ser começado com duas coisas. Uma prece de abertura pedindo a intervenção do mundo espiritual, uma prece intercessória, melhor dizendo, uma prece intercessória e uma leitura do ponto do Evangelho, porque isso chama os espíritos e abre as portas para que ele acesse. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória em nome de Jesus. Como dizia o irmão Horácio de Góes, é você colocar o tapete para que os benfeitores acessem o local onde você está trabalhando. Vamos com Jesus. Meus irmãos, uma boa noite de novo para todos. A nossa leitura inicial da noite de hoje tem o livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Canto Xavier e foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E tem o tema da noite de hoje, para testemunhar. É o capítulo 71. E vos acontecerá isso para testemunho. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidades, de teste da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, no plano como a terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Muita paz para todos. Maravilha de texto. Pois não, meu irmão, vamos agora nós. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, procurando transmitir a vossa doutrina, essa doutrina que prometeste há quase 2000 anos atrás. Com ela, nós temos a felicidade de termos os conhecimentos das comunicações entre o mundo espiritual sobre o mundo material. Com essa doutrina, buscamos ter esclarecimento da nossa própria vida. Temos a alegria e a felicidade de conhecer os evangelhos de Jesus, porque ela foi transmitida por vários. Mas sabemos, Senhor, que se nós estamos transmitindo, se nós estamos procurando transmitir algo que vem do Senhor, nós devemos praticarmos sempre, dentro das nossas condições vibratórias, dentro dos nossos conhecimentos. Amado Jesus, que és o caminho, a verdade e a vida. Tu nos ensinaste, nós devemos segui-los. Então vamos procurarmos, dentro do nosso entendimento,
aprender mais um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que chama a doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos e que Ele, Jesus, nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Reiterando nossos pedidos nessa prece intercessória do nosso irmão Renato, vamos agora à leitura do ponto evangelho. O evangelho no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizei uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter, tão curta quanto possível, a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Se morre um homem bom, cujo vizinho é mau, logo observais. Antes fosse este. Enunciais uma temeridade. Porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o bom permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sua sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao passo que que não a merecesse lhe fosse restituída a liberdade? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achais na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e credes que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitado, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que, neste caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fenelon Sanz, 1861. Bom, meus irmãos, o texto por si só é autoexplicativo. Ele dá dois exemplos aqui que dá para a gente perceber perfeitamente o que seria uma injustiça a alguém que já cumpriu a sua pena, quer seja num cárcere, como dá o exemplo do Evangelho, ou que seja alguém que, por merecimento, já cumpriu o seu papel aqui na Terra, permanecesse aqui, e alguém que certamente nem sequer começou voltasse ao mundo espiritual sem sequer ter começado a sua experiência. E aí outro ponto que ele nos chama a atenção é para observarmos atentamente e pararmos de julgar aquilo que desconhecemos. Se não sabemos quais são os desígnios de Deus, e se não compreendemos essas assertivas da doutrina do Mestre Jesus, trazidas pela espiritualidade, é aconselhável, quando não sabemos, é melhor calar do que falar alguma coisa que termina constituindo, às vezes, em erros graves e até em compromisso para a nossa própria existência. Paz e luz com Jesus. Mas agora nós vamos trabalhar o livro dos médios, em nome de Jesus. Vamos trabalhar o livro dos médios, no seu capítulo 3, parte primeira, capítulo 3 do método, e vamos com o senhor Ronaldo, fazendo a leitura do item 29. É com o senhor, Ronaldo. Vamos lá, vamos dar continuidade, né? Nós estamos estudando, né, como o senhor Amadeu falou, né? Nós estamos estudando as noções preliminares, né?
capítulo 3, né, com a temática do método, né, da metodologia, né, da linha de raciocínio. E hoje vamos dar continuidade, né, a partir do item 29. Do 29, como já foi dito, 29 ao 32. Vamos ver que o 29 Kardec nos diz aqui. A gente pode denominá-lo, né, de criar a titularidade de meios de convencimento, né? E o 29 Kardec lá comenta, narra, os meios de convicção ou os meios de convencimento variam extremamente. Então, tem uma variedade extrema, né? Segundo os indivíduos, né? O que persuade a uns não impressiona a outros. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais, o outro por comunicações inteligentes. A maioria é pelo raciocínio. A maioria da convicção é pelo raciocínio. Podemos dizer que, para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinário esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, maior oposição encontram. E por isso, por um motivo muito simples, é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional, cada qual o encara a seu modo e dá a sua explicação particular. 2 pontos. O materialista descobre uma causa física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. E para concluirmos, compreende-se antes de ver, pois desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizadas. Maravilha. Nós temos aqui material, dá para fazer um seminário nesse contexto, né? Quando ele diz aqui que uns aprendem, a maneira de convencimento varia ao extremo, né? Mas enquanto uns aprendem, por exemplo, uns aprendem através das comunicações comunicação inteligente, outro através do conhecimento, outro através da observação, de modo que cada um tem um modo particular de entender e compreender as coisas, né? E muitas vezes, nesse contexto, diferentemente do materialista, as questões materiais é o que menos importa, ou seja, tem um peso muito significante. Os fenômenos em si, sim, esses já têm uma preponderância maior. Mas aí é importante a gente refletir com Kardec, né? Lá nas observações das mesas girantes. É necessário que a manifestação seja inteligente e séria e temos condições de aferir dali o que pode nos levar a compreender a seriedade de quem está por trás daquele fenômeno. Ou seja, um fenômeno inteligente tem uma causa inteligente. É isso mesmo, meus irmãos. Paz e luz com Jesus. Quem vai agora? É isso. Não, vou aproveitar, deixa que eu estava... Né, pegar um embalo aqui. Aí os dois nossos irmãos aí vai na sequência, né? E aí, se nós vemos aí, né? Poderemos usar o raciocínio, né, como verdadeiro instrumento para fazer esse convencimento, né? E partamos do princípio que nós estamos aqui trabalhando como os principiantes, né?
né? Nós estamos trabalhando passo a passo do livro para os iniciantes. Então, Kardec está passando aqui as ferramentas, está passando os instrumentos, né? E ele identificou que o raciocínio é uma forma de instrumento, é um verdadeiro instrumento de convencimento, né? Começa a raciocinar de uma forma diferenciada, né? Na época, né, Tomé, por exemplo, ele precisou tocar nas chagas de Jesus para ter o convencimento, né? Vou tocar para ver se realmente é, né? E aí não basta ver para crer, né? É uma linha de raciocínio que vai criando. Aí vamos partir para aquela questão da lógica e do bom senso, né? Sempre a lógica e do bom senso nós utilizamos, né, para a maioria, né, dos incrédulos, dos indecisos, né? E aí Kardec criou essa metodologia. Por isso que o capítulo é metodologia, né? O convencimento, né, para poder explicar que os fenômenos são naturais, né? Não tem nada de sobrenatural, né? E o capítulo é apresentar regras, né, normas, né, para divulgação, né? O estudo metódico do Espiritismo, né? É o estudo. Então, essas aí são metodologias, né, que foram criadas, e nesse item 29 ficou bem claro, né, que os meios de convencimento variam extremamente. Um se convence por meio de certas manifestações materiais, outros por comunicações inteligentes, e, como já dissemos, a maioria pelo raciocínio, né? A maioria é pelo raciocínio. Esse é o meu comentário inicial. Vamos passar para os nossos dois outros irmãos aí, para não complementar aí o que nos chama aqui a atenção aqui é quando ele diz assim: cada um a considera do seu ponto de vista e a explica a seu modo. Aí ele dá mais aqui: o materialista atribui a uma causa puramente física ou ao embuste. Já o ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação prévia produz o efeito e destrui as ideias preconcebidas. A gente vê aqui que, de acordo com essa evolução do ser humano, essa diversidade dos seres aqui na Terra, em questão de evolução, né, cada um vai ter uma consideração ao seu modo, né, é o seu ponto de vista, né? É como a gente lê um livro, né? E cada um, o mesmo livro que cada 5, 6 pessoas lerem esse livro, cada um vai entender do seu modo, da sua maneira, dentro do seu mundo. E aí, quando Kardec esteve aqui, principalmente nas mesas girantes, né? Cada um ali viu ali do seu modo, como explica muito bem aqui, né? Uns acharam que era um embuste, outros acharam que é uma coisa diabólica, né? Como a gente vê hoje, né? As pessoas de outras religiões colocam tudo da questão espiritual à questão diabólica, né? Sempre é o diabo no meio, é tantas coisas, né? Já outras pessoas já vê de outra maneira, né? Já considera pelo raciocínio ali, pela inteligência. Então, isso vai variar muito de cada um aqui na Terra para conceber os ensinamentos. Beleza. Senhor Renato, o senhor vai comentar agora ou eu faço a leitura do 30? Pode fazer a leitura do 30. Então, ele continua dizendo aqui na linha de raciocínio concluída agora por Jair. 30. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado. Já dissemos que isso depende das causas de natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo a levar a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar.
Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar a providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz para que se estejam a perder tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo da sua conversão multiplicando-se mais do que simples palavras. Vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais, essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo ainda no ar difunde-se pela força mesmo das coisas, porque torna felizes os que o professam, quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre os seus próprios amigos. Os que o combatem por sistema compreenderão o isolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a se render às evidências. Aí tá certo. O seu Kardec agora bateu forte. Hein, Renato? Olha, o 30 normalmente é a sequência do 29. Só que ele coloca aqui numa situação muito delicada, como falou Amadeus. Ele colocou numa situação que nós conhecemos a doutrina dos espíritos, a comunicação do mundo espiritual sobre o mundo material, de várias maneiras. Mas nem todos aqueles não vê a comunicação. Uns enxergam através da leitura do raciocínio. Outros, a parte material. Outros, raciocinando dentro do materialismo. E daí vivendo melhor a comunicação. Mas quando nós chegamos a um ponto de não queremos entender a comunicação dos espíritos sobre o material, então vem aí a providência divina. Vai acontecer alguns processos que chama aqueles que não querem entender para entender a própria vida. Então, através da mediunidade, certas pessoas chegam, certos amigos nossos, irmãos nossos, chegam através de o não querer conhecer a própria vida ou não conhecer a doutrina dos espíritos. E daí, a providência divina faz que ele chegue aos centros espíritas. Também sabemos que existem muitos casos. Cada caso é um caso. Se você nasce numa família espírita, é fácil você ter aí o raciocínio, ter o conhecimento da doutrina dos espíritos com maior facilidade. Tem aqueles que não nascem numa família espírita, mas tem um pouco de conhecimento e, às vezes, pelos processos mediúnicos, se aproximamos da doutrina dos espíritos através do conhecimento ou através da própria comunicação. E tem aqueles que realmente não acham que não existe a comunicação. E essa comunicação, ela se torna sem nenhum conteúdo de engrandecimento para certas pessoas que são os materialistas. Mas esses mesmos ficam no ponto de interrogação, porque eles mesmos, pela sua concepção de evolução, não querem entender a própria vida. Mas poderá ter acontecido algo lá no pretérito, alguma frustração, algum processo que venha trazer
essa condição espiritual de cada um. Mas todos nós chegaremos ao conhecimento da doutrina dos Espíritos, porque é a luz do mundo como Jesus, porque o Espiritismo é o cristianismo redimido. Maravilha, Renato. Aí a gente reflete no que você acabou de dizer e no que já foi dito anteriormente por nós mesmos e pelos nossos irmãos. É importante quando a gente vê no próprio Evangelho esse ensinamento da espiritualidade. Você vai encontrar no Evangelho jovens, às vezes adolescentes, recém-saídos da infância, que fazem uma leitura de um texto evangélico e compreendem com uma clareza extraordinária, inclusive chegam a dissertar sobre ele, com muita proficiência. Mas você vai encontrar doutores intelectuais, pessoas letradas, detentoras de grandes conhecimentos de ordem material, que aí não entra na cabeça delas, não tem a menor importância, não sabe para onde vai. Aí o que é que diz os irmãos espirituais? Naquele jovem já foi iniciada a preparação, a educação. Naquele outro nem sequer começou. Aí a gente vai entender o que é que quis dizer Fenelon lá no Evangelho. Aquele que partiu cedo é porque já fez sua parte, já cumpriu seu papel e retorna enriquecido para o mundo espiritual. E aquele outro que fica vai ver que nem sequer começou. É nessas entrelinhas que a gente precisa entender as nuances do espiritismo, como falou Renato. O espiritismo é vida. Pois não, Renato? Então, entender a situação. Jesus, na sua passagem pela face da terra, escolheu 12 apóstolos, 12 pessoas que tinham uma certa condição de vida, que não tinham um certo conhecimento dentro da questão de conhecimento intelectual, e todos eles entenderam das suas condições. Aí chega o Nicodemos, que é um doutor da lei, e vai conversar com Jesus. E ele, por ser estudioso, não entende o que Jesus trouxe naquele tempo. Então, a condição de um dos 12 que não tinham conhecimento intelectual entendeu a mensagem do Cristo. Nicodemos, que era intelectual, não entendeu o que ele trouxe. Então, isso daí é como o Ronaldo disse, cada qual tem a sua condição vibratória, o seu conhecimento para que possa interpretar melhor a vida e as comunicações do mundo espiritual trazidas pela doutrina dos Espíritos. Maravilha. Renata, me faz lembrar o irmão João Cecílio da Costa. Meu filho, cada um no seu quadrado. Aquilo, quando ele me disse, eu não entendi e, de certa forma, tive um impacto, né? Poxa, o que é que ele quer dizer com isso? Está me botando, está me escanteando, né? Mas ele estava dizendo uma cristalinidade extraordinária. Cada um no seu quadrado, cada um no seu tempo. Jair, você gostaria de ler o 31 e já aproveitar e fazer seu comentário em cima? Porque a gente está andando aí para o 32 e fazer o fechamento do 32. Por gentileza. Certo. Viu, Renato? Quem compreendeu até melhor não foi nem os apóstolos. Foi aquela humilde samaritana, né? Aquela lavadeira ali compreendeu mais até que os apóstolos e que Nicodemos, né? Ali ela bebeu realmente os ensinamentos de Jesus. Né? A samaritana... Beber da água da vida, né? O mancebo rico que não seguiu Jesus, porque Jesus disse que vendei-lhes o que tem e dás aos pobres, e ele não fez. E quando ele partiu para a espiritualidade, Jesus estava com ele. Jesus ficou triste porque ele não seguiu. Então, tem muitos casos dentro do próprio evangelho, dentro dos evangelhos, que mostram essa situação de conhecimento do mundo espiritual com o mundo material e do mundo material com o mundo espiritual. Maravilha, e aproveitando também, botando mais água no vento, mais vento no ventilador, o que queria enterrar o pai para poder seguir Jesus. Jesus, não, se quer seguir, deixa os mortos cuidar dos mortos, né? Ele não entendeu, não estava preparado para tal. Por favor, meu irmão. Ele não voltou, né? Esse não voltou, Jesus, né? Ele não voltou, ele ficou, ele preferiu
ficar perto daquele que partiu para a espiritualidade no enterro para se mostrar perante a sociedade a sua presença. Isso e deixou Jesus lá na sua condição. Exato. Outro caso também que a gente pode colocar aí também é a mulher da Cananeia, né? Também Sim. ali, uma mulher ignorante ali, né? E conseguiu compreender os ensinamentos de Jesus ali, né? Deu uma lição ali de ensinamento moral ali a Jesus, né? E você já conhece a passagem da mulher da Cananeia? Sim, né? sim. E quando Jesus chegou ali perto da Grécia, né, eles apóstolos, e uma mulher que tinha uma filha obsediada, né, correu atrás de Jesus, né, e gritando, né, Jesus, filho de Nazaré, cura minha filha, e gritando, Jesus não parava, né, ele os apóstolos, e ela gritando atrás, gritando, e chegou um momento que os apóstolos não aguentou, tanta gritaria, no pé do vidro ali não aguentou, aí foram até Jesus, mestre, essa mulher aqui já vem muito tempo gritando aqui atrás de nós aqui, né? Faça alguma coisa aí, ajude ela. Aí Jesus olhou para ele e disse, né? Que eles não veio, que eles veio para os filhos de Israel, né? E não para os gentios. Na mesma hora que Jesus estava falando com os apóstolos, ela se aproxima e pede, né? Ajuda para a filha. E Jesus olhou para ela e disse assim, né? Que que não é certo dar o alimento do dono aos filhos, não é certo dar o alimento dos filhos aos cachorros, né? Aí ela olha para Jesus e diz, Senhor, mas as migalhas que caem da mesa do dono, os cachorros também se alimentam, né? Olha que resposta ela deu para Jesus, né? Que simplicidade, olha para ela e disse, mulher, grande é a tua fé, e seja conforme a tua vontade. O que ela quis dizer ali? Porque ela era um gentil, né? Era considerada uma politeísta que não tinha conhecimento. E Jesus disse que veio para os hebreus, né? E ela não era para o ensinamento para ela. Mas ela mostra ali que ela, mesmo sendo uma politeísta, sendo uma gentil, ela tinha condição de compreender ele, né? Quando ela diz ali que as migalhas que caem da mesa do dono, os cachorros se alimentam. Jesus, falando dos cachorros, falava dos gentios, né? Perfeito. Na mesma hora, ela respondeu a ele, né? Ela captou a mensagem de Jesus. Maravilhosa essa passagem. Mensagem muito rica, muito 31, rica, né? 31. Muito rica, é. Poucas pessoas conhecem essa parte da mulher da Cananeia. Para 31, item 31. Para no ensino do Espiritismo, procedesse como se procederia com relação ao das ciências ordinárias. Preciso fora passar revista a toda a série de fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível. Porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí, o declararmos abertamente que quem quer que blasfeme de os obter à vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculos, nem subirá no tablado das feiras. Essa mensagem aqui, dá para a gente fazer aqui um resumo aqui, ele diz aqui que não está a nossa vontade, mas sim aos espíritos, aos seres inteligentes, né? Que a gente pode se reunir vários médios ali, como acontecia em redor de uma mesa girante, esperando que aqueles seres ali dessem as suas demonstrações
ou suas manifestações, mas não depende da vontade do médium, não depende da vontade das pessoas, e sim da espiritualidade, né? Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações, como objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam aqui, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões do indivíduo. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto misto seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha a conhecê-los, a lhes compreender as possibilidades, a saber em que condições pode produzir-se e quais os obstáculos que pode encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que se surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Ser-nos-ia difícil de dizer quantas pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco, e quantas delas vêm os que se conservaram indiferentes ou incrédulos diante dos fatos mais positivos, e só posteriormente se convenceram mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio, quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita que se dirigir àquele que ensina ante a razão do que aos olhos. Esse método que seguimos em as nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Então, a gente vê aqui... Sim. Uhum. Eu gostaria... Nós temos aqui o 32, que é a complementação desse primeiro, é uma orientação para o estudo da teoria. Eu acho que a gente pode fazer, eu vou fazer a leitura dele, porque a gente já faz um comentário, nós estamos há 44 minutos, a gente já faz as nossas observações e parte para o fechamento, mas com a compreensão desse 32. Ainda outra vantagem, apresenta o estudo prévio da teoria. Há de mostrar imediatamente a grandeza do objeto e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leem e compreenderam, logo de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Veem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve
problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderá abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. A observador criterioso não as repele, ao contrário, guarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina que não fez mais do que lhes dar corpo e conexão às ideias. Muito bem, agora vamos com o seu Jair. A gente vê aqui, falando dentro da doutrina, né, que o nosso presente ele é um reflexo do nosso passado, né? Muitas vezes, certas pessoas têm uma facilidade de compreender isso aí, pega no ar, né? Para elas é muito fácil. Já para outras pessoas, se torna muito difícil compreender isso aqui, esses ensinamentos, mesmo presente ali, né? Tem pessoas que verem as coisas, pode aparecer um espírito na frente dela ali, né? E ela diz ali que não existe. Ela pode muitas vezes ser curada, né? Mas muitas vezes não crê que aquilo ali aconteceu, né? E não é diferente dos fenômenos que ocorrem, né? Eu me lembro aqui, faz muito tempo aqui em Natal, né? Uma família que tinha, se não me engano, era 4 irmãos. 4 irmãos. Acontecia dentro desse lar coisas que aí ninguém imaginava. O sobrenatural vivia dentro do lar. Quando os nossos irmãos iam dormir, a cama se mexia, a porta do guarda-roupa se abria. Quando eles acordavam, os lençóis estavam todos rasgados, e quando não estava rasgado, estava dando nó. Aparecia para eles certas freiras, né? Aparecia constantemente uma freira para eles. Mas com tudo isso que ocorria, com todos esses fenômenos que ocorriam, eles não acreditavam. Até que um foi ao centro pela dor. E tanto sofrer foi bater. E o mentor espiritual falou a um desses irmãos e disse: olha, meu irmão, o que nós estamos fazendo ali dentro do seu lar, aqueles irmãos que estão fazendo ali, é um chamamento. Porque vocês se comprometeram no outro lado de trabalhar, de se doar, de usar essa mediunidade em prol do semelhante. Mas quanto tempo esses irmãos estão lá no lar, no lar de vocês lá, tentando acordar, e vocês não acordam. É da mesma maneira. De Kardec para cá, quantos fenômenos que ocorrem um atrás do outro. Mas os irmãos não estão nem aí, porque ainda não amadureceram. Eu me lembro que lá no centro Bezerra de Menezes, pra ter uma ideia, tinha um casal que estava constantemente lá na quarta-feira assistindo a reunião. Muito bem. Até que um dia, a senhora desapareceu, só ia só o senhor. De muitos anos, não foi mais, só foi ele. Me chamou a atenção. Chegava lá, estava ele sentado e ela não estava. Aí eu cheguei, quando terminou a reunião um dia, eu chamei ele: meu irmão, venha cá, por favor. Aí ele veio e fez: cadê a sua esposa? Mas não que eu vi ela aqui. Aí ele deu uma risada e disse: eu não queria vir para aqui, faz muito tempo que eu não queria vir para aqui. Ela insistiu tanto que me trouxe. E quando eu cheguei aqui, eu gostei. Não quis mais sair. Ela pegou, abandonou, voltou para a igreja dela. Está lá na igreja, eu estou aqui. Você já pensou? A irmã trouxe o irmão para o centro, depois voltou para lá. Ela não se adaptou, ela estava ali por estar. Ela veio porque precisava de um auxílio, de uma ajuda. E trouxe o marido.
E o marido, com facilidade ali, se adaptou. E hoje trabalha lá no centro, faz palestra, tudo. Imagina aí como é que é. Então, isso varia muito, né? Se Jesus chegasse aqui e aparecesse na frente de uma pessoa dessa, ela não acreditava que era ele, né? E assim, dessa maneira. Passa a palavra aos nossos irmãos. Ok, meus queridos irmãos. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é logo no primeiro parágrafo do item 31, quando Kardec chama a atenção para o fato de você poder fazer um curso de química, física, biologia, qualquer coisa, porque você pode manipular as matérias, você quer ou ter um resultado lá na frente, isso é material, é palpável. Se eu juntou 2 e 2 de matemática, dá 4. Se der 5, a conta está errada, mas você tem um resultado. No Espiritismo não é assim. Mas por que não é assim? E aí ele diz, porque você está trabalhando com outras inteligências. E aí não é a sua vontade, é a vontade deles. Por isso a dificuldade de você interagir de conformidade com a sua vontade. E aí ele manda, comece primeiro pela teoria. Apreenda a teoria, porque você entendendo a teoria, você sabe o que vai acontecer na prática. Veja, e aí você começa do mais simples para o mais complexo. É extraordinário. Esse cara realmente era professor e era um metodologista de primeira grandeza, não é isso mesmo? Por favor. Quem vai? Nós estamos aí partindo para as considerações finais. Por favor, Ronaldo. Simplificando, né? Basta estudar. Não dá para aprender Espiritismo de um dia para a noite. Já vimos em capítulos anteriores que é estudo. De 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 1 milhão de anos. Basta estudar. Né? E em relação que a gente podia fazer em simbologia, que ele também fala aqui no 32, né? As manifestações corroboram a confirmar, e mas não constitui um fundamento essencial. Né? As manifestações corroboram, então ajudam. O observador sério não a repele, mas espera circunstâncias favoráveis para observá-las. Por exemplo, quando a criança está chorando, ela não está falando. Um bebê, ela está chorando, ela está fazendo a manifestação. E aí os pais, eles tentam entender aquele choro. Saber se é fome, se é sede, se está com cólica, se está com vontade de alguma coisa. Eles vão interpretando aquele fenômeno. E eles, com o tempo, com a vivência, vão começar a compreender. Fazendo essa analogia, né, que as manifestações que ele diz no 32 corroboram, no momento que nós incrédulos ainda, começamos a observar o que está escrito naquelas manifestações. O que ela quer dizer. E aí é realmente uma analogia que realmente tem fundamento. O choro de uma criança que não fala. E aí a gente bebe batata. Será que está com fome? Vamos identificar. Aí faz o experimento. Está fazendo experimento. Dá água, começa a chorar, continua chorando. Dá comida, continua chorando. Balança, para de chorar. Olha, o fenômeno é esse. Então, vai experimentando. É isso aí. E basta estudar. Muito agradecido. Maravilha, meu querido irmão. Então, nós estamos andando aí para o final do programa. Ainda tem um tempinho para Renato fazer as suas considerações finais e já fazendo a sua avaliação com as considerações finais. E aí eu pediria ao nosso irmão Jair, você poderia fazer a prece final? Ronaldo vai fazer a leitura da programação de hoje e de amanhã, mas antes nós vamos fazer as considerações finais, começando com o Renato. Por favor, Renato. Realmente, esse capítulo 3, o método de Kardec, na realidade,
ele buscou a psicologia, né? Que realmente nós sabemos que a psicologia veio daquele tempo, dos grandes estudiosos franceses. E daí nós sabemos também que, com isso, ele vai definir que cada ser humano tem o seu pensamento, a sua evolução espiritual. Cada um vai entender e compreender sua situação dentro do contexto terra. E principalmente quando nós estamos debatendo, estamos estudando algo que é um pouco diferente, que é a comunicação do mundo espiritual sobre o mundo material. Todos nós que vivemos aqui na face da Terra, temos uma ideia de Jesus, de Deus, da espiritualidade amiga, dos santos que eram médios e potenciais. Nós também sabemos que cada um de nós temos esse conhecimento, mas se esse conhecimento estão dentro de nós e nós não foi brotado para nós termos um conhecimento maior sobre o que desses fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Então, o que acontece? Cada qual segundo a sua condição vibratória. Tem aqueles que não conheceram, que não querem conhecer, tem aqueles que foi colocado à disposição para ter conhecimento, e aqueles que têm conhecimento, como nós já falamos aqui. Então, a doutrina dos Espíritos, ela nos traz algo melhor. Por quê? Quando diz que devemos amarmos uns aos outros, nós também devemos nos excluirmos, para que nós possamos entender a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, se nós hoje temos muitas pessoas, mas sabemos que ele diz aqui 3/4 das pessoas entendem a doutrina dos Espíritos, mas tem aqueles que ainda não chegaram lá. Mas esses também vão chegar, porque é filho de Deus, dentro da lei da reencarnação, dentro dos processos do seu dia a dia, às vezes uma aprovação, às vezes uma expiação, e assim é seguinte. Só que a doutrina dos Espíritos, ela nos traz algo totalmente diferente, quando nós começamos com ela a praticar atos que não praticava antes. Porque sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos trabalhar nesse ponto, para que nós possamos entender melhor o que Kardec trouxe aqui para nós, nessas questões 29, 30 e 31, que é entendermos e compreendermos tudo aquilo que ele nos trouxe para que nós possamos ter algo maior para nossas vidas e nós possamos transmitir o Evangelho de Jesus. Essas considerações, que Jesus nos abençoe a todos, aqueles que estão nos assistindo, que nos estão escutando, para que nós possamos, mais cedo ou mais tarde, buscarmos a melhor condição de vida para que nós possamos viver dentro do amor. Maravilha, Renato. Aí o nosso irmão Jair. E a gente estamos estudando duas ciências aqui, nós estamos vendo, né? Uma ciência material e uma ciência espiritual, né? O que Kardec mostra aí, né? A diferença de uma para a outra, né? Que a ciência material tem um método de ensino e segue aquele método. Já a ciência espiritual é divergente, porque cada manifestação ela se dá de uma maneira diferente, porque atrás disso aí tem um ser inteligente, né? E muitas vezes não é como a pessoa quer que aconteça, né? Muitas vezes a gente programa uma coisa e quando chega na hora acontece totalmente diferente, né? É assim que nós vamos lidar dentro da doutrina espírita, não com objetos, mas com seres inteligentes que a qualquer hora estão para nos ajudar, para nos orientar, e muitas vezes esses irmãos vêm para nos enganar, né? O mundo espiritual não é diferente do mundo material. Se o nosso mundo material é perigoso, o mundo espiritual também é perigoso. Por isso que a espiritualidade nos diz que a gente não deve acessar o mundo espiritual sem estarmos protegidos. E como é que a gente está protegido? É dentro dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, da oração, né? Como o Amadeu bem falou aí no início aí, né? Que toda vez que formos entrar no nosso programa, temos que ter o quê? O Evangelho, uma prece preparatória, né? Uma leitura. Por quê?
para atrairmos os bons espíritos, para atrairmos aqueles que estão na faixa do Cristo, que venham nos ajudar. Se a gente não fizer dessa maneira, nós vamos adentrar, né, uma porta muito perigosa, que é do plano espiritual, né? Porque nós estamos lidando com um canal, né? E esse canal deve ser protegido, né? Então, agradecer a todos pelo nosso programa da noite de hoje, né? E todos que nos assistiram, né? E que a gente, a cada programa, possamos absorver cada vez mais os ensinamentos, não só da doutrina espírita, mas os ensinamentos do Cristo Jesus. Maravilha! Jair, Ronaldo, suas considerações finais? Só podemos agradecer, né? E a recomendação é estudar. Partindo do princípio, a gente estudando, a gente vai se educando e vai compreendendo que esses fatos, né, que são considerados ainda por alguns como sobrenaturais e maravilhoso, não tem nada de sobrenatural nem de maravilhoso, são coisas naturais da vida. São coisas naturais, com a redundância da natureza, da lei da natureza. E Kardec veio nos dar uma orientação básica, vamos chamar assim, simples, né? Com simplicidade, né? Para poder sair dos incrédulos, sair dos indecisos, ver a real vida, né? Aproveitar, principalmente agora que nós estamos com a ferramenta de divulgação, né? Todo dia batendo na mesma tecla, manhã, tarde e noite. Olha a possibilidade, numa encarnação, a gente ter essa possibilidade, todo dia batendo nos nossos ouvidos, manhã, tarde e noite, e de madrugada, e a qualquer hora. Olha que facilidade. Um programa desse, eu posso ver a qualquer dia, a qualquer hora, e a qualquer momento. Os ensinamentos. Se eu tenho dificuldade de leitura, eu ouço. Aí eu pego aquela informação e vou para outro, boto lá no YouTube, e vai juntando, vai concatenando. Olha só. Então, às vezes, não tem um mal que não traga o bem, né? O mal que traz o bem, a pandemia, vamos chamar assim, desconsiderando as outras situações, né? Claro, nós não estamos falando aqui, né, nessa situação, mas estamos falando do contexto, para abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes. E aí, a codificação, né, já tem mais de 100 e poucos anos, 160 anos aí, mas está vivinda, Silva, né? Era isso aí. E já posso falar o que tem para amanhã, o senhor Amadeu? Deixa eu primeiro explicar os nossos irmãos de companhia que estão conosco aqui no YouTube, no Facebook e mesmo na web rádio Cristo Consolador. A apresentação desse programa é uma equipe, não tem ninguém, como o Ronaldo gosta de dizer, não tem ninguém aqui, doutor, sabido mais ou menos. Nós somos uma equipe. E aí, como o Renato sempre diz, hoje nós queremos tomar a liberdade de agradecer, em nome da equipe, a todos que estão na bancada, agradecer a você, irmão e irmã, a você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz, o Cristo Consolador, no YouTube, no Facebook. Já logo mais vai estar no Facebook, amanhã, possivelmente, ou depois de amanhã, eu vou colocar também na nossa página Estação da Luz Espírita, porque esses programas são colocados ali você vai encontrar uma quantidade enorme de matérias espíritas, de programas e etc., que vai servir para seu estudo, para seu lazer, para seus deleites. Então, eu quero agradecer, em nome da equipe, a você que nos acompanhou. Muitíssimo obrigado mesmo, e vamos à programação, e na sequência, Jair Aquino faz a prece final. Só não vamos ter os banners, mas a programação da sexta-feira é sempre essa. Às 8 horas da manhã, né, estudando a codificação espírita, o livro Céu e Inferno. Amanhã, pela manhã, estudando a codificação espírita, o livro Céu e Inferno. Às 8 horas da manhã. Aí passamos para as 5 da tarde, também estudando a codificação espírita, agora com o livro dos espíritos, às 5 da tarde. Às 6 horas,
da noite, a programação é Refletindo com Jesus, às 6 horas da noite. Às 18h30, irradiações e preces na rádio. E, às 19 horas, casos e contos espirituais. Então, na sexta-feira, temos 5 programas aí. Às 8 da manhã, 5 da tarde, às 6 da noite, às 6h30 da noite e às 7 horas da noite. Isso é a programação da sexta-feira da Web Rádio Cristo Consolador. Jair. Meus irmãos, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a nossa querida Mãe Santíssima, vamos agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, e a toda a equipe espiritual que estiveram conosco na noite de hoje, participando do nosso programa. Agradecer as bênçãos do Senhor, porque Ele está sempre ao nosso lado, quando Ele disse, onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu santo nome, aí vós estarás no meio delas. E assim, Jesus, sobre a tua luz, sobre o teu evangelho de amor, de caridade e fraternidade, possamos dizer assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dai, Senhor, hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não nos deixeis, Jesus, cairmos nas malhas da ilusão desta vida, mas livra-nos sempre de todo o mal, porque para sempre é o teu reino, o poder e a glória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. E que assim seja, meu Pai. Graças a Deus, Senhor. Meus irmãos, boa noite, muita paz, muita luz para todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Brasil! Boa noite a todos e a todas. Até Boa noite a a próxima todos. semana, se Deus nos permitir. Boa noite, muita luz, muita paz. Graças a Deus. Obrigado, meu querido irmão. Paz com Jesus. Obrigado, meus irmãos.